Eu quero me alegrar com vocês. Eu gostaria de saber aqui hoje, nessa semana que passou, quem completou mais um aninho de vida e quer receber uma oração e um cântico de alegria pelo seu aniversário, do irmão Geraldo. Quem mais? Tem visitante aí também que completou mais um ano de vida nessa semana? Só o irmão Geraldo? Será que é só o irmão Geraldo desse mês aqui, dessa semana que passou? Temos mais alguém aí? Hein? Tem mais alguém desde a semana, essa semana que passou? Não temos mais ninguém, só o irmão Geraldo? É o nosso diácono Geraldo, completando mais um ano de vida. Vamos orar, vamos ficar em pé, irmãos, e orar, e nós vamos cantar parabéns para vocês que viram o Cláudio para tocar aí, e vamos abençoar esse irmão com mais essa vitória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui com o nosso diácono Geraldo, ó Deus, Geraldo Doutor, Senhor, que completou mais um ano de vida nessa semana. Te pedimos, ó Deus, a bênção para ele e para todos aqueles que nessa semana completaram mais um ano de vida, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja com eles, a tua bênção, e que eles possam se alegrar em ti, porque mais um ano de vida é mais uma vitória que dá aos teus filhos. Recebe a nossa oração pelo teu servo e abençoa-o, para que essa data se repita por muitos e muitos anos, ele juntamente com a sua família. Nós oramos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar parabéns para você. Meus amados irmãos, queridos visitantes, vocês estão conosco, se alegrando conosco. Nós temos vivido tempos difíceis, tanto materialmente como espiritualmente. Nos dias de Jesus, havia uma doutrina que hoje é muito difundida no meio evangélico de um modo geral, no meio religioso de um modo geral, e que é tremendamente perniciosa, porque ela é antibíblica. Ela não tem valores espirituais, mas no entanto ela é tão difundida e há muita gente que crê nessa doutrina. Nós vamos hoje falar sobre um fato interessante, o encontro de Jesus com um homem que trouxe consigo, né, um problema de nascença. E na sequência desse encontro, Jesus, então, ele faz uma quebra dessa doutrina. O nosso tema de hoje é este: as consequências do primeiro momento do ocasional encontro de Jesus com um cego de nascença. Esse ocasional encontro é entre aspas, porque na verdade nada que se trata das coisas de Deus é por acaso, nada. Tudo está dentro do plano de Deus e da sua ação. O Senhor Jesus, meus irmãos, teve muitos encontros que nós, lendo a palavra, nós achamos que foram ocasionais. Com indivíduos que ficaram registrados no Novo Testamento. A exemplo, o Senhor Jesus encontrou-se ocasionalmente com a mulher samaritana,
estavam cansados, estavam com fome, pararam lá no poço de Jacó. E a mulher veio tirar água. E Jesus teve um diálogo com essa mulher. E essa mulher anunciou Jesus para toda a cidade. E tão impressionada que ela ficou com o Senhor. Mas o Senhor também encontrou com um certo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, quando Jesus passava lá pela cidade de Jericó. E Deus deu visão a ele instantaneamente. O Senhor encontrou-se também, ocasionalmente, com 10 leprosos e os curou a todos. Eles clamaram: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus foi e os curou. E nós poderíamos dizer, dentro da nossa concepção humana, que Jesus teve outros tantos encontros casuais e até muito impressionantes para a nossa leitura da palavra. Mas, como dissemos, esses encontros estavam todos no plano de Deus. E, em particular, esse encontro que faz parte da nossa palavra de hoje. E o Senhor, assim, podemos dizer que teve um encontro ocasional com um certo cego de nascença, que era um mendigo, muito provavelmente por causa da cegueira daquele homem. Em João capítulo 9, verso 8, o texto diz assim: então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando mendigo, perguntavam: não é este o mesmo que se assentava a mendigar? Quando o viram completamente são, maravilhosamente enxergando. Eles ficaram tão admirados, perguntando: não é aquele que estava lá sentado, mendigando? Por quê, meus irmãos? Em Jerusalém, ao derredor do templo de Deus em Jerusalém, era comum ter muitos mendigos ali, esmolando. E este era um daqueles que estavam por ali, certamente. Então, este encontro de Jesus com este cego de nascença, que se desenrolou além de um primeiro momento, ele foi muito além, é uma história maravilhosa, mas nós vamos parar nesse primeiro momento. Teve, nesse primeiro momento, as suas consequências. Por isso o nosso tema, as consequências do primeiro momento do ocasional encontro de Jesus com o cego de nascença. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, a primeira consequência deste encontro foi: Jesus quebrou a doutrina da maldição hereditária. Talvez muitos aqui estão crendo nesse tipo de maldição, achando que tem alguma coisa na sua vida, algum mal na sua vida, que herdou por causa dos pecados dos pais, dos ancestrais, estas coisas mais. Mas nós vamos ver que Jesus já, em primeira mão, ele vai tirar isso. Ele vai quebrar. Vejam o texto. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Escutem bem. A interrogação de quem? Dos discípulos de Jesus. Dos homens que acompanhavam Jesus, que foram escolhidos por Jesus. Eles tinham esta dúvida no coração deles. E eles perguntam ao Senhor: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Amém, meus irmãos? Então fica bem claro aqui, bem clara, melhor dizendo, a palavra de Jesus.
nem ele pecou, e nem os seus pais pecaram para que nascesse cego. Mas ele nasceu cego para que as obras de Deus fossem manifestas. Todas as curas que Jesus executou tiveram a mesma finalidade, para que a obra de Deus fosse manifesta entre os homens. E ela continua a ser manifesta através das nossas mãos, daqueles que verdadeiramente creem que a palavra tem poder, aqueles que creem que santificando as suas vidas, poderão passar as virtudes de Jesus a outros, beneficiando aqueles que precisam de uma cura espiritual, de uma cura do corpo, abençoando aquelas vidas, transformando-lhes o destino através da sua instrumentalidade diante de Deus. O Senhor Jesus estava sempre, meus amados, sempre alerta sobre as oportunidades das quais ele poderia fazer algum ensinamento para os seus apóstolos e para quem mais estivesse ali presente assistindo. Neste caso, o Senhor Jesus, ao passar por determinado lugar lá em Jerusalém, provavelmente pelas cercanias do templo, viu o homem que era cego desde nascença, e os seus discípulos o ouviram também. A palavra deixa claro para nós que os discípulos também contemplaram aquele homem. Então, como diz a nós o texto, os discípulos do Senhor perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Meus amados, esta pergunta tem suas raízes lá em Êxodo, capítulo 20, verso 5. É a força dessa questão, a força dessa pergunta. E muitas vezes as pessoas crédulas nessa doutrina têm as raízes de sua credulidade fundamentadas nesse texto. Êxodo capítulo 20, verso 5. Não te encurvarás a elas, diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. As pessoas, meus irmãos, muitas vezes julgam, fundamentados nesse texto, que todas e quaisquer consequências desastrosas nas vidas delas ou de outras pessoas, principalmente em situações de enfermidades maléficas ou males biológicos ou fruto de contaminação, tais como a hidrocefalia, como a microcefalia e outras anomalias congênitas, são frutos de pecado e castigo consequente da maldição hereditária. É uma crença. Isso existe. Tanto é notório que existe um sem número de livros falando dessa doutrina, ensinando estas coisas, mostrando a existência disso. Só que tem um detalhe: a palavra de Deus é superior à palavra do homem. Nunca desenvolva uma doutrina em sua mente, aceite uma doutrina, se ela não tiver fundamentos na palavra do Senhor. Fundamentos da palavra do Senhor. Isto, meus irmãos, estava, como podemos notar, na mente do povo nos tempos de Jesus. Então não é uma coisa de agora, dos nossos dias, deste momento, não. Já vem desde os dias de Jesus e anteriormente, porque havia outras tantas crenças que não eram bíblicas, nem fundamentadas, nem no Antigo Testamento, nenhuma escritura, que uma criança no ventre da mãe poderia pecar. Eram crendices, na verdade. Notamos lá que as palavras dos apóstolos denunciam isso. Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele é cego porque alguém pecou, e ele está trazendo a carga do pecado, ele vai carregar como castigo sobre ele. E certamente, meus irmãos, foi por isso mesmo que o Senhor Jesus exortou a não fazer julgamento temerário
Como está lá em Mateus capítulo 7, verso. Diz a palavra lá: não julgueis, para que não sejais julgados. Não julgue. Não olhe para uma pessoa e diga: você está sofrendo assim porque é um castigo. Ou aí, não, é porque na outra geração você foi um cara perverso, não sei o que lá, uma mulher assim, agora você está sofrendo. Nada dessas coisas são verdades. São frutos da imaginação humana. Simplesmente. Você pode vasculhar as Escrituras e você não vai achar. Ao interrogarem Jesus sobre quem houvera pecado para que aquele homem tivesse nascido cego, nada mais estavam demonstrando do que a existência dessa doutrina errônea em suas mentes. Eles guardavam isso em sua mente. Será que você está guardando alguma coisa errada em sua mente? Meu irmão, minha irmã, meu visitante, alguma coisa que te incomoda tanto e você até crê que é verdade, mas não está nas Escrituras. Se tem, tira fora. Em nome de Jesus. Está repreendido esse pensamento. Retira fora, para que ele não te prejudique e não prejudique outros também. Porque quando você tem um pensamento errado, você vai caminhar. E ainda hoje, meus irmãos, em dia, nós podemos notar que esta ideia ainda é muito viva na mente do povo e de muitos líderes religiosos, como os criadores da quebra da maldição hereditária. Pois se houver maldição hereditária sobre alguém por pecado gravíssimo, somente Deus a poderá quebrar antes da terceira e quarta geração. Porém, o Senhor Jesus, nesse texto, nos deixa claro que nem todas as enfermidades que têm suas origens antes do nascimento são de ordem maldita. Porém, algumas delas são até para a manifestação das obras de Deus, para a manifestação da glória de Deus entre os homens. Pois o encontro de Jesus com esse cego, embora aparecesse ser à primeira vista casual, não era casual, não foi casual. Estava dentro do plano de Deus para que o Senhor cruzasse com aquele homem em seu ministério terreno, como cruzou com tantos outros e com tantas outras mulheres, para que fosse manifesta as obras de Deus. Este é mais um caso. Só que este caso é ultra diferente dos outros. Nós glorificamos a Deus, aquela mulher de fluxo de sangue, fazia tanto tempo enferma, tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. O cego Bartimeu, chegou Jesus, que eu tenho a vista. E ele teve vista, ele enxergou, para que sejam manifestas as obras de Deus. E este é um caso, porque este cego absolutamente era um cego que nasceu do ventre da mãe, sem visão alguma. Não enxergava, ele nasceu cego. A doutrina da maldição hereditária, generalizada para todos os males, como consequência de pecado, caiu por terra com a resposta de Jesus aos seus discípulos. Nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Amém, meus irmãos? Então, muitas vezes, nós passamos por algumas aflições. E essas aflições, elas, às vezes, vêm a nós para que nós recorramos ao Senhor e nós sintamos o poder e a graça de Deus a trabalhar em nossas vidas, a abençoar-nos, a tirar aquilo, para que nós saibamos que temos um Deus poderoso, que temos um Deus que quer glorificar o seu nome neste mundo e que quer realmente mostrar o seu poder para a humanidade. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Mas não é para nós fundamentarmos que nós temos uma gripe grave porque nós pecamos. Nós pecamos e cometemos um pecado grave e temos com essa gripe terrível. Ou que o mosquito da zika veio e mordeu você porque você fez algo errado. De jeito nenhum. Na Idade Média, no tempo da peste negra, muitos pastores morreram. Mas não porque eles pecaram, porque eles foram lá aonde estavam os enfermos para ajudá-los, para
fazer com que eles pudessem ser restaurados ou curados, foram contaminados e morreram. Eles morreram por uma causa maravilhosa, por fazer o bem. Então, essas coisas não têm nada a ver com isso, com o pecado. Muitos são consequências das situações do nosso próprio mundo. Mas aquele homem, para os discípulos de Jesus, alguém houvera cometido um pecado para que ele tivesse nascido cego. Aquele cego, como pode-se notar, meus irmãos, no desenrolar desta história, era um homem muito conhecido na localidade em que ele vivia, no ambiente em que ele vivia. Todos sabiam que ele era cego e que era cego de nascença. Por isso, a manifestação do poder de Deus em Jesus, através do Senhor, seria manifesto na cura daquele homem, e Deus seria glorificado à vista do impossível ter sido realizado. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é Deus das coisas impossíveis. Por isso você não se entregue. Você tem um problema, tem uma dificuldade, você está buscando vitória. Se agarre em Deus, chame, vai lá, atenda a chamada de Jesus. Jesus te convidando, vinde a mim, vai ao Senhor, conversa com o Senhor, combate juntamente com Ele. Ele vai combater com você, vai te dar a vitória. Amém, amados? Este cego, ele nem sequer, meus irmãos, ele estava esperando este encontro com Jesus. A mão de Deus levou. E é interessante que tudo se desenrola pelo questionamento dos apóstolos ao Senhor. Eles olharam para aquele cego ali, Jesus passando, olhando para ele. Os apóstolos olharam, Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Nós vamos ver, meus irmãos, que esta cura, ela é de muito mais alto valor do que muitas das outras que Jesus operou, porque esta cura divina, uma cura divina de uma pessoa plenamente desenganada por médicos, nós diríamos que Deus curar uma pessoa que é plenamente desenganada por médicos é uma coisa de coisa. Na verdade, e é mesmo. E é mesmo. Quando a pessoa é declarada que não pode mais viver, que vai morrer, mas ela é levantada por Deus, é uma coisa tremenda. Mas esse homem já nascera cego. Ele não pegou essa enfermidade ou qualquer enfermidade para ficar cego. Ele nasceu cego. Assim, amados, nem todas as enfermidades congênitas são fruto de pecado, mas sim podem ser provocadas por elementos externos, independentes das pessoas que geraram o feto. Por exemplo, exposição à radiação atômica, ou raio-x, ou a contaminação por vírus, por exemplo, na atualidade, o Zika vírus, ou por medicamento que prejudicam o feto. E nesse caso, o homem cego de nascença que teve este encontro com Jesus foi muito além de tudo isso, pois foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Amém, amados? Ele nasceu daquele jeito, não foi por enfermidade, não foi por nada. Ele nasceu com uma anomalia. E essa anomalia foi para a glória de Deus. Assim, o Senhor Jesus quebra a generalização da maldição hereditária. E o fundamento está no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ali, nesse texto de Ezequiel, diz ali: disse o Senhor, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Olha lá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Apóstolos, assim como a sociedade dos dias de Jesus, e alguns ainda hoje erram ao crer que as consequências dos pecados de alguém, ou do pai, ou da mãe, ou de parentes, possam cair sobre os seus ascendentes, sobre os seus descendentes. Pecados dos ascendentes cair sobre os seus descendentes, de maneira nenhuma. Aqui está, então, mostrando para nós que não é
Cada um será responsável pelo seu próprio pecado, por aquilo que faz perante Deus. Por isso, Deus então trouxe para nós a bênção do perdão do pecado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo pecado é perdoado em Jesus. Por isso a palavra do Senhor diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e os purificar de toda injustiça. Não de alguma, mas de toda injustiça, absolutamente de toda injustiça. Amém, meus irmãos? Então nós devemos alimentar a nossa crença no benefício da obra redentora de Jesus para nos purificar dos nossos pecados. Porque quando nós somos purificados, as consequências do pecado são eliminadas. A não ser que sejam pecados físicos. Né? O camarada vai lá e corta o dedo dele, ele vai ficar sem dedo. Vai ser perdoado, mas vai ficar sem dedo. Entende? Mas, nos casos, Deus vai lavar e purificar o seu coração, lhe dar paz, e não haverá consequência na vida de outros por causa do seu pecado, nem dos seus filhos, nem dos seus descendentes. Amém, amados? Fiquem tranquilos, a bênção do Senhor está sobre vocês. Em segundo lugar, a segunda consequência desse encontro foi: Jesus alertou quanto à urgência da obra de Deus, por ser Ele a luz do mundo. Então Jesus exorta a necessidade de executar a sua obra. E muitas vezes nós amolecemos, nós não nos importamos, nós criamos um monte de obstáculo para não fazer, até a maldita preguiça ataca o indivíduo e ele não faz a obra do Senhor. Mas o Senhor está exortando. E Jesus diz aos apóstolos: importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, bem à noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Bem à noite, em que ninguém pode trabalhar. Um grande mal é o postergar a obra de Deus. Isso é muito importante, a liderança, a todos que estão liderando, aos irmãos, de um modo geral, da igreja. É uma exortação do próprio Jesus. É um grande mal postergar a obra de Deus, o deixar para depois, o deixar para amanhã. Já há um ditado popular que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu diria assim: não deixe para depois o que você pode fazer agora. Será necessário um avivamento, uma mudança de mentalidade cristã, a volta ao estilo dos crentes primitivos, que por onde iam, diz a palavra que eles iam pregando o evangelho de Jesus, convertendo almas e batizando. E aí tem uma pequena história sobre Filipe, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versos 5 até o 8, dizendo: e descendo Filipe, que era um diácono da igreja, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. E as multidões o escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, quando o evangelho entra nos corações, muda a vida, há grande alegria. E a minha expectativa é que haja grande alegria nesta igreja. Que os irmãos se alegrem, dizem: pastor, olha, eu trouxe aquela alma a Cristo, que maravilha, mudou a casa dela, mudou a vida deles, está tudo tão diferente, e você se alegra no Senhor. Mas o Senhor Jesus está dizendo que tem que fazer a obra, importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Palavras de Jesus, estas palavras de Jesus, mostra o tempo de você fazer a obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, é agora, o momento é já, agora é dia em sua vida. Você está na flor da idade, você está com uma idade madura, mas você está com toda a saúde,
com toda a potencialidade, e você pode então usar tudo isso, porque é dia na sua vida, e Cristo está com você, trazendo a luz dele, para que juntamente com você possa iluminar as almas. Mas o que você está fazendo? Está deixando para amanhã, está deixando para depois da manhã, para o mês que vem, e tudo mais, e acaba não fazendo a obra de Deus. Deus tem dado a você o que você tem pedido. Portanto, não se acomode nelas. Não, antes honre a Deus, levando as pessoas a Jesus. Faça isso, como o Espírito Santo lhe conceder. Mas faça, se necessário for, faça a pessoa aceitar a Cristo. Force ela a aceitar a Jesus, para a salvação dela e para a glória do Senhor. O Senhor Jesus diz que cada um aqui presente, ele diz assim para cada um daqui: venha à noite, quando ninguém pode trabalhar, abra seus olhos, porque quando você for chorar, arrependimento e amargura por não ter feito a obra de Jesus, é um tempo tardio, porque a noite já veio na sua vida. Na vida, essa noite pode vir sobre cada um de nós de muitas maneiras. Por exemplo, pela idade. Pela idade, pode vir essa noite, a pessoa, ela não consegue mais andar direito, ela não ouve direito, não enxerga direito, ela não pode subir uma escada. Como que ela vai fazer evangelismo? Como ela vai falar do amor e da graça de Jesus? Então, por enfermidade, quando vem uma enfermidade, a enfermidade é própria deste mundo, senão não haveria hospitais por aí, recebendo tanta gente. Então, muitas vezes vem uma enfermidade que tira a pessoa da sua capacidade de fazer a obra do Senhor. Então, isso é noite também. E tudo mais que possa ocorrer na nossa vida, os impedimentos contrários à comunicação do Evangelho. Então, cumpra em sua vida o mandato do Senhor. Meu irmão, minha irmã, faça a obra do Senhor, que lhe cabe enquanto é dia, para não se lamentar tardiamente por não ter levado pessoas a Cristo e salvo suas almas da desgraça eterna. Porque vai ser muito complicado você chegar na eternidade e a sua mamãe não está lá, o seu papai, seu irmãozinho, ou quem for, o seu marido, e assim por diante. Então faça a obra de Deus enquanto é dia. Você passe a palavra do Senhor, ore, lute para que essa pessoa, ela venha a alcançar a graça da salvação e seja salva em Cristo Jesus, porque esse é o tempo, esse é o dia, esta é a hora de se fazer a obra do Senhor. Não se preocupe com a parte divina de sua ação no Evangelho, pois a parte divina o Espírito Santo fará. Levar a iluminação divina à mente da pessoa a quem você estiver levando a Cristo, falando ela sobre Jesus, é a obra do Espírito Santo. Lembre-se de que o Senhor lhe diz: eu sou a luz do mundo. E essa luz de Cristo, esta luz bendita do Senhor, quem leva à mente é o Espírito de Deus através das suas palavras. É o Espírito do Senhor que vai brilhar dentro da mente da pessoa através das palavras que você disser àquela pessoa, da sua atitude como um servo do Senhor, porque isto é fundamental, o seu testemunho pessoal, para que você leve a pessoa a Jesus. Este é tempo, é o dia da sua vida. Lembremos-nos destas palavras do apóstolo Paulo, que estão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém, meus irmãos? O que importa é você falar de Jesus, a pessoa. O restante, a próprio Deus vai fazer. Diríamos assim: você colabora com Deus e Deus colabora com você. Na carta aos 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7, ele diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O poder é de Deus, mas Deus nos usa no dia da nossa vida. E o nosso dia, o nosso momento é agora. Traga a pessoa a Cristo, e o Espírito Santo completará nela a obra, trazendo a ela a iluminação da luz de Jesus, que retira da mente as trevas ali existentes por obra de Satanás.
Todas as trevas na mente das pessoas que impedem ver Deus, impedem ver a salvação em Cristo Jesus, é obra do inimigo na vida da pessoa. Quando você coloca Jesus no coração, estas trevas são retiradas pela presença do Espírito de Deus iluminando aquela mente. Será muito bom relembrarmos estas palavras de Jesus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. E aí é um chororô danado, né? Está na cama, velhinho, acabado, e pensando, nossa, eu podia ter feito palavra de Jesus para ela, e eu não falei, não aproveitei o dia da minha vida. Eu me lembro de um pastor que, quando eu comecei, ele estava 6 anos, e ele disse assim, olha, pastor Carlos, vou ter que parar, porque eu não consigo subir as escadas dos conjuntos residenciais da Poada, dos irmãos lá. Eu não consigo subir mais, vou ter que parar por isso. E ele teve que parar mesmo, porque ele não conseguia mais fazer as visitas e fazer as coisas, subir um degrau, porque já estava acontecendo à noite na vida. E nas nossas vidas, as noites chegam. E chegam as noites muito né? Na minha rua tem uma jovem e uma cadeira de roda. Há pouco tempo, há um ano atrás, ela estava muito sã, animada com a... Não é verdade? Não há muito dia na sua vida? Você não está aí otimista? Deus fala comigo, mexe comigo, Deus está mexendo com você. Está dizendo, você tem muito dia. Muito dia, aproveita esse dia que você tem para conquistar as pessoas para Deus, porque essa obra vai ficar lá nos céus. Aquela pessoa é salva da miséria eterna, ela vai para os braços eternos de Jesus, e você tem lá no reino dos céus um galardão pela alma que você tem. Em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira consequência desse encontro de Jesus com aquele cego foi: Jesus demonstrou que se deve fazer a obra de Deus no momento presente. Isto é, na oportunidade, no agora da nossa vida. No agora. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha só o que Jesus fez. Naquele momento, Jesus estava exortando a eles para que aproveitassem o dia da sua vida, e agora Jesus executa a obra. A exortação do Senhor não foi apenas em suas palavras. Imediatamente o Senhor demonstrou a urgência do testemunho divino. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Jesus agiu no momento presente. Naquele mesmo instante, o Senhor está chamando você para agir nesse momento presente. Meus irmãos, você tem lar, você tem sala, você tem conhecimento bíblico, você tem tudo para começar um culto doméstico e convidar pessoas conhecidas, parentes, amigos para fazer com você o culto e ganhar a alma neste tempo presente. Por isso que nós dissemos que não devemos postergar as coisas, porque Jesus não postergou. Jesus certamente sabia que a cruz estava pertinho. A cruz estava perto. O dia dele ser crucificado estava perto. Então ele usa o momento presente dele, o agora da vida. E o Senhor com isso nos convida, no agora da nossa vida, a fazermos a obra.
você realmente tomar uma atitude no presente da sua vida, na presença ali dos apóstolos. Jesus fez essa obra. E não apenas na presença dos apóstolos, mas para testemunho do poder de Deus, todos que estavam ali rodeando ele, os apóstolos e o cego, viram aquela obra do Senhor a ser realizada. O testemunho do poder de Deus se fazia necessário. Os circunstantes tinham que entender que não eram apenas palavras de Jesus. Antes de tais palavras, manifestariam em imediato o poder de Deus diante de todos, para que crescem. E nós, meus irmãos, nós temos muito mais do que palavra, nós temos poder de Deus conosco para fazermos a obra. Acredite que Deus te usa. Creia e Deus te usará. E você vai fazer maravilhas, Deus fará maravilhas, melhor dizendo, através da sua vida, usando você como uma ferramenta de Deus. Deus abençoará pessoas e vai abençoar você tão maravilhosamente. Jesus estava ali e fez a obra para que todos aqueles que crescem naquele que Deus enviou, que era a luz do mundo, a luz que poderia em poder dar visão a um cego de nascença. Incrível! Para a glória de Deus, e o Senhor fez de imediato, não mandou que o cego fosse para casa e voltasse no outro dia. Não, volta amanhã que eu vou fazer uma obra em você, que eu vou devolver a sua visão. Não, Jesus fez na mesma hora, no mesmo instante. E o Senhor ali, então, cuspiu no chão, com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Um detalhe muito importante aqui, nós vamos pregar a palavra e vamos dizer à pessoa: crê, como diz as Escrituras, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, esta outra parte, a pessoa tem que se interessar, ela vai ter que fazer. Aquele cego, certamente, ele não teria recebido a graça do Senhor de se livrar da cegueira de nascença dele, se ele não fosse obediente à voz de Jesus. Vai ao tanque de Siloé. Eu não sei a que distância era. Ele manda ao tanque de Siloé, devia ser num dos bairros de Jerusalém. Vai lá, lava os seus olhos. Ele foi, lavou e viu. Quando nós passamos a palavra, dizemos algumas coisas que as pessoas deverão fazer. E elas precisam fazer. Como crer no Senhor Jesus. Ser batizado. Receber assim a salvação. Porque a palavra diz que quem não crer será condenado. E todos que obedecerem serão salvos, de tal como o cego foi. Ele foi ao tanque de Siloé, como dissemos. Como ordenar a Jesus. Lavou os olhos e voltou vendo. Que o Senhor abençoe a você, meu irmão, minha irmã, para a glória de Deus. Que você possa fazer valer esta missão que Jesus dá para a sua vida. De levar luz de Jesus aos cegos espirituais, aqueles que não têm visão mental, que estão com a escuridão promovida pelo inimigo, pelas trevas que estão na sua mente, para não contemplar Deus, não contemplar a salvação. E a luz de Jesus vai brilhar através do Espírito Santo na mente. Eles vão compreender esta grande bênção, que só há salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor, porque assim diz a palavra do Senhor. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E essa luz há de brilhar, há de resplandecer. As trevas irão sair e a pessoa irá crer corretamente. Crer em Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador. Salvador pleno. Salvador de tudo. Não há maldição hereditária para os servos do Senhor, porque eles têm a plena salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Salvador.
Ele é aquele que morreu para retirar de nós todos os pecados, nos livrar da condenação eterna e nos dar a glória. Por isso Jesus, com toda a autoridade, pôde curar aquele cego, restaurar-lhe, né? Não foi, na verdade, uma restauração de visão, foi criar divinamente, talvez, né? Os olhos, nós não sabemos se ele tinha os olhos ou não, sabemos que ele era cego de nascença, e ele foi por ordem de Jesus, com os olhos untados pela saliva do Senhor, da bolsa do corpo. Quando alguém recebe a Cristo, antes estava cego, mas depois começa a glória de Deus, as bênçãos e aquilo. Amém, amados? Que Deus faça essa maravilha através das nossas vidas também, que nós possamos dar visão a muitos que estão aí cegos das trevas, mas que querem ver, querem enxergar, porque uma das coisas mais importantes na nossa vida material é enxergar. Nós enxergamos as belezas, as cores, os rostos, né? Tudo que é tão lindo. Eu às vezes vou no horto florestal, fico vendo aquelas árvores de verdes diferentes, e pessoas diferentes, e como é bom ver, mas muito mais é poder enxergar a glória de Deus, é enxergar os céus, é enxergar as coisas divinas, e ter também uma visão da miséria eterna, do inferno e da perdição eterna, para que possa optar, consciente e espiritualmente, pela glória de Deus, optar por ser mais um seguidor do Senhor. Amém, amados? Que o Senhor faça esta obra na vida de cada um de vocês. Como que nós aplicaríamos isso? Eu diria assim, atenda o apelo de Jesus. Faça a obra enquanto é dia. Creia no poder de Deus para a sua vida. Creia que aquele que pode dar vista a um cego de nascença pode fazer proezas na sua vida. Maravilhas, grandes maravilhas, esse Deus pode fazer na sua vida. Creia. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, você que está conosco aqui. Caso ainda você esteja crendo em castigo de Deus, de pais sobre filhos, e deseja que eu ore por você para que isso seja desfeito no seu coração, se você entende que cada um dará conta de si mesmo a Deus, para que você possa entregar o seu coração a Jesus, para que Jesus possa lavar e purificar, te apresentar justificado. Eu quero que você curve a cabeça, aonde você está, eu vou lá. Senhor, nosso Deus, retira, Senhor Deus, das mentes qualquer coisa que as pessoas estejam alimentando como fruto dos seus pais, de erros, de falhas, de pecados cometidos pelos seus ancestrais. Ó Deus amado, limpa-lhes a alma e dá-lhes a tua verdadeira doutrina, e cada um responderá por si mesmo diante do Senhor, e por isso mesmo precisam ter os seus pecados lavados e purificados pelo sangue de Cristo, para serem assim apresentados, justificados pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Abençoa-os, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, remove qualquer pensamento dessa natureza, e dá, Senhor Deus, a tua luz, faz brilhar a tua luz divina, a luz do teu Espírito Santo, aquela luz que traz a sabedoria dos céus para as mentes que ainda precisam de uma compreensão mais profunda do amor e da graça salvadora de nosso Senhor Jesus. Nós oramos por todos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir a vocês que se coloquem em pé. Já estamos bastante tempo sentados. Vamos entoar um cântico. O hino 192 do cantor cristão, Só por Jesus. Só por Jesus. 192 do cantor cristão, para que nós entendamos o grande valor de Cristo para as nossas vidas.
Cantemos. Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos. Dado foi pelo amor de Deus nossa redenção. Pois Jesus somente salvo está o crente. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos vera sorte. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Paz do nosso Pai Deus, Jeová, Filho por adoção. Salvo nele estamos, glória a Deus rendamos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos-te, ó Deus, porque nos traz a tua sabedoria para as nossas mentes e nos livra, Senhor Deus, de doutrinas erradas, ó Pai, que perturbem as nossas almas, os nossos corações, e nos dá, Senhor Deus, a doutrina certa e correta para a vida eterna e para o acalentar das nossas almas e dos nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, por estas bênçãos, ó Pai, e agradecemos-te agora, Senhor, porque o teu Espírito Santo está conosco, e porque, Senhor Deus, temos uma semana diante de nós, uma semana, Senhor Deus, que nós começaremos, como já estamos começando hoje na tua santa presença, recebendo o teu poder, a tua graça, a tua vida em nós, para sermos mais do que vencedores sobre todos os obstáculos, sobre todas as lutas, e no próximo domingo estarmos aqui, ó Deus, glorificando o teu santo nome e recebendo de novo, Senhor, o alimento para os nossos corações, para as nossas almas. Dá-nos sempre, ó Deus, esta benção, porque nós oramos a Ti, no nome santo e glorioso de Jesus. Ó Deus amado, que hoje nós possamos, ao chegar em nossos lares, dizer, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre vós todos e sobre todo o povo de Deus,
agora e para sempre. Amém.